Olá, meu amigo. Boa noite, Augusto. Tudo Tudo bem? bem? Graças a Tudo bem e Deus. você? Melhor agora, juntos, né? Como eu sempre digo. Se sozinhos somos bons, juntos somos melhores ainda. Meu amigo, seja muito Obrigado, viu? bem-vindo. Boa noite. Sinta-se em casa. A casa é nossa, né? Sempre foi, sempre será. É uma honra tê-lo aqui conosco novamente, tá bom? Obrigado, Augusto. Alegria é minha de estarmos juntos novamente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado. Amigos, então sejam todos bem-vindos aí aos que já estão entrando. Boa noite, Rita, Márcio, aos demais que eu já dei alô. Vamos encaminhando essa live para os nossos amigos, conhecidos, familiares. Vamos juntar gente boa aqui com a gente também, para a gente ter um papo bacana. E hoje nós vamos ter a presença novamente do nosso amigo Daniel de Ibiá. Daniel é um amigo querido que desenvolve um trabalho fantástico junto no centro, Paulo e Estevão, junto com o nosso amigo Wellington Quincas, né, que a gente chora de tanto rir deles, mas eles falam palavras muito consoladoras, né? São espíritos aí de luz, né? A gente pode dizer, que nos fazem rir muito, mas que nos trazem muitas coisas boas também, valiosíssimas, né? E é uma honra para nós tê-lo aqui com a gente hoje também. Daniel está com a gente hoje para a gente falar um pouquinho sobre o tema E a Vida Continua. É um tema que nós espíritas sempre dissemos, né? Conversamos, mas ainda assim a gente precisa de entender um pouquinho mais, né? Como que isso se dá, como que isso continua, né? Então hoje nós vamos ter aqui a presença do nosso amigo. E aí, para a gente começar a nossa live de hoje, a gente vai fazer a nossa prece, né? Para a gente se conectar, como eu sempre digo, não virtualmente somente, mas em espírito com os nossos amigos e com o Pai também. Então, todo mundo que estiver em casa, tome os seus assentos aí confortavelmente e já vamos conectando nossos espíritos ao Pai. Convido a todos a fecharem os seus olhos do corpo, sentirem o seu corpo, sentirem os seus membros, o ar que nós, agraciadamente, temos a oportunidade de alimentar o nosso corpo físico, mas, acima de tudo, agradecermos aos ensinos do Mestre, que nos enche o nosso espírito, que nos dá esperança, que nos dá coordenadas, que nos abre um mapa a fim de caminharmos rumo a Ele, ao nosso Pai. Agradecemos a equipe de espíritos amigos que sempre estão aqui conosco, todas as segundas e domingos, às 19h30, acalentando as nossas dores, sofrimentos, dando-nos a cura, não só do corpo, mas da alma também, rogando aos espíritos também que nos coordene, que nos conduza a mais conhecimentos que nos esclareçam e nos libertem, que possam nos fazer caminhar com passos mais firmes, de mais fé, e sempre levando a palavra de Deus, ensinamentos do Cristo, com muito amor, com muito carinho, a todos aqueles que sofrem. E, especialmente, pedimos aos anjos que estão conosco em nossas casas, que nos abençoe profundamente, abençoe o nosso lar por um todo, familiares, amigos, vizinhos, nosso bairro, cidade, o estado, o país como um todo, e essa terra tão abençoada que nos serve de morada durante os estágios que o nosso espírito passa. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso lar, trabalho, pelas condições que nos são dadas diariamente e os convites que nos são feitos ao aperfeiçoamento, ao melhoramento de nós mesmos. Rogamos a Deus, aos espíritos amigos, que conduzam esse estudo com uma noite de reflexões válidas para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Obrigado, Deus, obrigado, amigo, mestre, esteja conosco hoje e sempre. Meu amigo, então vamos começar mais uma noite maravilhosa, no mínimo, né? Para a gente começar aí muito bem. A quem entrou no meio aí da
Prece, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso amigo Daniel de Biá vai estar com a gente falando um pouquinho sobre um tema importantíssimo para todos nós, espíritos e espíritas, né? E a vida continua. Amigo, a palavra é toda sua, sinta-se em casa. E aí daqui a pouquinho a gente volta para o público aqui para a gente comentar um pouquinho mais e prosear, como diz mineiramente. Boa noite novamente, Augusto. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento pelo canal da Casa do Caminho, de Patrocínio, uma casa de amigos tão queridos que desenvolve um grande trabalho também de divulgação, né? Que se intensificou durante esse período de pandemia. Para mim é uma alegria estarmos juntos em mais uma noite de reflexão. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, para a gente deixar um tempo no final para um bate-papo, eventualmente se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, visto que esse tema incita muitas dúvidas. O tema é: e a vida continua? Eu não perguntei de propósito a intenção do Augusto quando ele sugeriu esse tema, porque esse tema ele leva o nome de uma das obras de André Luiz, da última obra que encerra aquela série chamada A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o nosso lar, passa pelos mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, no mundo maior, evolução em dois mundos, entre outros, e vai desaguar nessa obra chamada E a Vida Continua, que é onde André Luiz, depois da sua surpresa de tudo aquilo que ele descobre da vida para além da vida, ele fica afoito e, como um repórter, começa a coletar dados. E depois disso, volta para nos contar como é a experiência no mundo espiritual, visto que a vida continua. No entanto, nós seguiremos um caminho diferente. Nós não falaremos de propósito da obra, porque senão ficaria muito claro a nossa conversa. Então nós vamos deixar a obra a título de sugestão de leitura dos amigos que se interessarem a lerem essa obra. Muito embora tudo aquilo que nós dissermos aqui nessa conversa, de certo modo, está dispersa nessa obra de André Luiz brilhante, onde ele encerra a coletânea A Vida no Mundo Espiritual. E a vida continua é um princípio ou um subprincípio que está assentado sobre a imortalidade da alma. Não existe uma forma mais justa de encararmos as injustiças da vida, senão sob a ótica da imortalidade da alma, senão sob a ótica do que a vida continua. Senão, nós enxergaríamos um Deus injusto, parcial, e não um Deus imparcial, e que prevê aos seus filhos iguais condições. Como enxergar, por exemplo, as diferenças sociais, se não sob a ótica da imortalidade da alma? Como enxergar que uns nascem saudáveis, em um corpo saudável, enquanto que outros já nascem em um corpo doente e atrofiado? Como enxergar, por exemplo, que durante essa pandemia nós tivemos famílias que foram ceifadas em grande número por esse vírus, pelo Covid-19, enquanto que muitas famílias não foram acometidas pelo mesmo vírus. E quando foram, muitos não manifestaram os sintomas. Como explicar, por exemplo, que uns nascem na abastança, em um leito onde tudo tem, desde a tenra idade, todos os recursos materiais, enquanto que outros já nascem na pobreza, já nascem na miséria.
Não existe uma outra forma de encarar a justiça de Deus ou de enxergar um Deus justo ou a justiça nas injustiças que existem, senão sob a ótica da imortalidade da alma. Senão sob a ótica de que a vida continua e de que a vida não compreende puro e simplesmente o espaço entre o berço e o túmulo. Algo muito curioso e que nós precisamos ser muito atentos para observar é que o Espiritismo não simplesmente fala da imortalidade da alma. Não. Isso já havia sido dito por diferentes escolas religiosas antes do Espiritismo. Por exemplo, a imortalidade da alma é um princípio que está presente no catolicismo e sempre esteve. Nos protestantes, depois da reforma da igreja, também absorveram essa ideia de que existe algo para além da matéria. Todo aquele que admite algo para além da matéria é, por conseguinte, ou tem como princípio o princípio da imortalidade da alma. Até mesmo aqueles que creem na ideia de um céu circunscrito e de um inferno circunscrito. Todos aqueles que creem nessa ideia, portanto, creem em algo para além do corpo físico, para além da matéria, e, portanto, creem que a vida continua, ainda que seja num céu, ainda que seja no inferno. Algo que o Espiritismo fez questão de abolir. Kardec fez questão de abolir a ideia de um céu e o de um inferno circunscrito. Porque é algo que, a princípio, fazendo uma análise rasa, não tem muito fundamento. Como, por exemplo, admitir a ideia de que numa família, uma mãe desvelada, que sempre fez tudo pelos seus filhos, que sempre fez tudo pela família, que cuidou do lar, que cuidou dos amigos, uma mãe cristã. Segundo a ideia de céu e inferno, quando essa mãe desencarnar, ou quando essa mãe morrer, para onde ela vai? Para o céu. E o interessante é que ela está condenada a ser eternamente feliz nesse céu. No entanto, essa mãe tem filhos. E mesmo apesar dos seus esforços por educá-los nos moldes do cristianismo, da moral, dos bons exemplos, um desses filhos se transvia do caminho. Sob a ótica da visão do céu e do inferno, esse filho vai para onde? Para o inferno. E está condenado a ser eternamente infeliz nesse inferno. Aí eu pergunto a cada um de vocês que nos ouvem nesse momento, em especial aqueles que são pais, aquelas que são mães, qual mãe consegue ser eternamente feliz no céu, sabendo que o seu filho será eternamente infeliz no inferno? Então o Espiritismo vem, a princípio, desmistificar esses dogmas religiosos que afrontam a razão. Kardec nunca admitiu um princípio que afrontasse a razão. Assim é a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que a vida continua. Kardec não só estuda a vida após a morte, Kardec prova que a vida continua. Kardec prova que todos nós somos imortais. E como que Kardec faz isso? Usando o método científico, que ele chamou de controle universal dos espíritos. Foi usando esse método científico que Kardec conseguiu
provar que nós somos imortais. Porque até o Espiritismo não existia prova. Existiam conjecturas. Kardec prova. Como? Através do controle universal dos espíritos. O que era isso? Quando Kardec tinha uma dúvida, por exemplo, o que é mediunidade e psicofonia, por exemplo? Então Kardec queria criar um conceito do que era a psicofonia. O que ele fazia? Ele pegava essa dúvida e submetia essa dúvida a diferentes médiuns, em diferentes lugares. E esses médiuns evocavam diferentes espíritos. Quando a resposta trazida pelos diferentes médiuns sobre o tema especificado de Kardec, e quando havia uma solução de continuidade entre todas as respostas, Kardec admitia isso como sendo uma verdade. Quando esses princípios encontravam divergências nos diferentes médiuns, Kardec não tomava aquilo como verdade. Ou seja, para Kardec aquilo não passava a ser um princípio, e sim uma opinião pessoal de um espírito. É por isso que é preciso ter muito cuidado com a revista espírita. Aquilo que nós temos na revista espírita é um laboratório. Aquilo que nós encontramos naqueles 10 volumes da revista espírita, de 58 a 68, é um laboratório de tudo aquilo que Kardec pesquisou de doutrina espírita durante o período em que ele se debruçou sobre isso. Então lá existem diversos conceitos que ele não aplicou na codificação, que ficou de fora. Por quê? Porque não foi trazido por diferentes médiuns. Era a opinião pessoal de um médium. Uma coisa é aquilo que eu penso, uma coisa é aquilo que o Augusto pensa, uma coisa é aquilo que todos nós juntos pensamos. Quando havia um conceito entre tudo aquilo que todos os espíritos pensavam, Kardec admitia isso como sendo um princípio. E foi baseado nesse teste científico que Kardec começou a comprovar que a vida continuava, que existia vida para além da vida. Quando ele foi convidado por um amigo chamado Sr. Fortier, e o curioso era que Kardec não foi ou não aceitou de pronto ao primeiro convite. Convite para quê? Para participar de uma das sessões daquilo que nós chamamos hoje de sessão mediúnica. As sessões das mesas falantes, que eram quando as pessoas perguntavam e as mesas respondiam. Era um evento que tomou conta da Europa naquela época. Tomou conta da Europa naquela época. E muitos, inclusive, pagavam para assistir a esses fenômenos. Como, por exemplo, o caso das irmãs Fox, só que agora na América do Norte. Foram lá que os fenômenos surgiram e depois ganhou corpo na Europa. Então, o Sr. Fortier, que era um amigo muito pessoal, muito íntimo de Kardec, convidou Kardec, porque ele tinha um senso muito crítico, muito dedicado, muito científico. O Sr. Fortier, então, convida Kardec para que participasse de uma dessas sessões. Kardec, de princípio, zomba, porque ele pensou: as mesas podem ser magnetizadas, porque o magnetismo já era uma realidade daquela época. Então Kardec acreditava que aquilo poderia ser fraudado, como foi durante muitos anos. E ainda hoje o é. Ainda hoje existem médiuns que usam da boa-fé alheia para fraudar a comunicabilidade entre os espíritos.
Kardec resiste num primeiro momento. Depois de um tempo, Senhor Portier convida novamente, até que, no terceiro convite, Kardec cede e decide participar de uma dessas sessões na casa de uma médium séria, chamada Madame Pleine Maison. Quando Kardec, à época, Hipólite Léon Denisard, Rivaio, chegou na casa, ele ficou impressionado, porque as mesas respondiam a perguntas inteligentes. E o que chamou a atenção de Kardec naquela época é que muitas daquelas respostas que eram trazidas eram desconhecidas da maioria dos encarnados que ali estavam, mesmo que eles fossem grandes intelectuais. Kardec começou a pensar, como pode uma mesa que não tem cérebro para pensar e não tem nervos para sentir? Se elas não conseguem pensar e não conseguem sentir, há de existir uma inteligência por detrás dessas mesas. Kardec se encanta ao descobrir que a vida continua. Quando nós passamos a admitir esse princípio, tudo muda, meus irmãos. A nossa relação com o mundo muda. A nossa forma de ver o mundo e as dificuldades igualmente mudam. Porque nós passamos de enxergar, deixamos de enxergar a matéria e passamos a enxergar o espírito imortal que cada um de nós somos. Foi aquilo que chamou a atenção de André Luiz. André Luiz, quando via a beleza do sincronismo da vida para além da matéria, por diversas vezes nós vamos encontrar André Luiz dizendo assim, meu Deus, nós precisamos voltar e contar para aquelas pessoas que lá estão encarnadas. Assim como nós temos, por exemplo, a parábola do mal rico no Evangelho. E aí eles dizem para o mal rico, né? Porque os que lá estão, no caso os filhos deles, tem Moisés e tem os profetas. Hoje nós temos André Luiz. Hoje todos nós temos André Luiz. Temos Emmanuel, temos Allan Kardec, que vai descortinar para nós as belezas da vida do além-túmulo. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, o Espiritismo representa uma grande árvore. As obras de Kardec representam o tronco dessa árvore. O tronco do conhecimento. E eu vou dizer algo aqui que talvez seja forte. Mas aquele que não conhece a obra de Kardec não é espírita. Aquele que só lê Chico, por exemplo, só lê Divaldo, só lê Emmanuel, não é espírita, é espiritualista. As bases espíritas estão em Kardec. Por que base? Como o próprio nome diz, base. Porque a partir delas nós vamos construir um edifício de conhecimento. E por que são bases? É porque quando eu sorvo essas bases, elas desenvolvem em mim um senso crítico. E a partir dali, tudo aquilo que eu leio, eu comparo com Kardec. Se tem lógica, eu aceito como verdade. Se não tem lógica, eu rejeito como uma mentira. Então, as bases do Espiritismo é Kardec. André Luiz, Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira, nossa heroína silenciosa, Humberto de Campos, todas essas demais obras representam os galhos, as folhas e as flores desse tronco que é o Espiritismo. Então, André Luiz ficou tão encantado que voltou para contar-nos
E ele inicia a sua primeira obra, que é o livro Nosso Lar, a obra mais conhecida. Não porque a maioria de nós lemos, mas porque virou filme. Porque virou um filme. E, infelizmente, a grande maioria de nós paramos a leitura em Nosso Lar, que é onde ele conta a história de uma colônia chamada Nosso Lar. E eu vou dizer algo para vocês que talvez espantem muita gente. Existem outras colônias, né? Inclusive nas obras de André Luiz. Muitas outras colônias. Inclusive em Nosso Lar, ele cita mais duas colônias. Uma chamada Colônia, que era uma colônia de transição, assim como o Nosso Lar, e uma outra chamada Alvorada Nova. Mas, por exemplo, nos livros mensageiros, nós temos Recanto da Paz. No livro Sexo e Destino, Almas Irmãs. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos Mansão da Paz. Não Recanto da Paz, Mansão da Paz. Que é onde Blandina, um espírito que toma conta de uma colônia dedicada a cuidar de espíritos que desencarnam na tenra idade. Porque existem espíritos que ainda precisam manter a forma infantil mesmo depois da morte. Passam por um tempo de amadurecimento no plano espiritual. Então, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, ele conta uma história de uma colônia chamada Mansão da Paz, onde Blandina que toma conta dessa colônia. E olha que curioso. Blandina faz diariamente excursões pela terra, à noite, quando as mamães estão dormindo. Sabe para quê? Para levar as mães que têm merecimento para visitar o espírito dos seus filhos que já partiram antes da hora. Então, existe sim outras colônias, viu, meus irmãos? Em Nosso Lar não cabe mais espíritas. Não cabe. Porque o sonho de todos nós espíritas é o de morrer e ir para onde? Para o nosso lar. E o grande temor de todos nós espíritas é o de morrer e ir para onde? Para o umbral. Mas não precisamos morrer para ir para o umbral, não, viu? Muitos de nós já vivemos o umbral, muito embora ainda estando preso ao corpo físico. Muitos, por outro lado, já vivemos em regiões sublimes, como, por exemplo, a de Nosso Lar. Que, por incrível que pareça, e também isso pode assustar muita gente, Nosso Lar fica no umbral. Sabiam disso? Que Nosso Lar fica no umbral? É aquilo que André Luiz chamou de umbral superior. Nosso lar não é céu não, viu, gente? Nosso lar é uma colônia transitória. Uma colônia transitória. É um umbral superior. O umbral que André Luiz foi é um umbral inferior. Mas existe ainda um umbral intermediário, que é aqui na Terra. Muitos espíritos morrem, não sabem que morreram e não têm merecimento para serem resgatados. Para onde eles vão? Onde eles morreram. Eles ficam onde estão. Os leitos de hospitais estão abarrotados de espíritos que morreram e não têm consciência de que morreram e não têm merecimento para serem resgatados. Estão lá. Outros estão tomando conta das fazendas, das posses que aqui ficaram. Existe uma obra chamada Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Esse livro é extraordinário. Olha que caso curioso. Ela conta a história de um espírito que desencarnou e não tomou consciência da sua morte. E onde ele ficou? Na sua fazenda. Tomando conta da sua fazenda. Como Ivone do Amaral era uma médium clarividente,
que é um clarividente? Um clarividente é diferente de um vidente. O médium vidente é quando o espírito entra no nosso mundo e se faz visível. Isso é evidência. O que é clarividência? É quando o médium deixa o nosso mundo e acessa as regiões espirituais. Essa é a diferença. Ivone era uma clarividente. Ela acessava o mundo espiritual. Então ela começou, porque ela via desde muito cedo, porque ela tinha uma mediunidade expiatória. Ela via desde muito cedo os espíritos. Ela começou a enxergar esse senhorzinho. E ele tomando conta da terra, cultivando as hortaliças. Mas muito pode se perguntar, mas que loucura é essa? Isso. O espírito pode morrer e continuar cultivando hortaliça. Mas como assim, Daniel? Aí nós vamos no livro chamado Memórias de um Suicida. Lá, Camilo Castelo Branco vai dizer assim: o espírito, pelo pensamento, ele constrói, ele destrói, mas ele também retém. Um espírito que, enquanto encarnado, só enxerga coisas materiais, depois da morte ele vai continuar a enxergar só coisas materiais. Se ele só enxerga dinheiro, ele vai desencarnar e continuará a enxergar só dinheiro. No livro Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, de André Luiz, ele ficou espantado quando foi visitar um cemitério. E eu acho curioso, porque, Augusto, muitos espíritos falam assim, porque no cemitério não tem espírito. Quem disse que não existe espírito? Está cheinho, Daniel. Está cheio de espíritos. Meus irmãos, espíritos não são exclusividades de reuniões mediúnicas, não. Kardec foi muito claro, o espírito sopra onde quer. Eles estão em todos os lugares, inclusive nos templos religiosos. E estão também nos cemitérios. André Luiz ficou impressionado quando ele foi visitar um cemitério, quando ele foi acompanhar o enterro de um espírito chamado Dimas, que está nesse livro Obreiros da Vida Eterna. E ele viu que tinha um senhor de cócoras em cima do seu túmulo. E que tinha um cordão que ligava o seu perispírito ao seu corpo lá embaixo, em decomposição. E ele falava o tempo todo: meus bens, meus bens, meus bens, porque minhas terras, porque meu dinheiro. E aí, hora ou outra, ele começava a falar o nome de Deus, né? Me ajudem, pelo amor de Deus. Me ajudem, pelo amor de Deus. E André Luiz ficou encucado, porque falou: Gênero, nós estamos aqui em nome de Deus. Por que nós não iremos ajudar esse espírito? Vamos ajudá-lo. Nós estamos aqui para ajudar. O orientador diz a André, se nós rompermos o laço desse espírito, que o liga ao seu corpo, sabe para onde que ele vai? Lá para a casa dele. Perturbar a esposa que lá ficou e os filhos que lá ficaram. Sabe, em busca de quê? Em busca das posses materiais. E a esposa e os filhos são almas nobilíssimas, que não merecem ser importunados nesse momento. Então o espírito plasma a vida que ele quiser, assim como esse senhor que Ivone foi visitar. Ele estava cuidando da terra, das hortaliças. E Ivone, muito hábil, né, dizia assim para ele: o senhor precisa se cuidar. Vamos para um hospital? E ele falava assim: não posso. Mas como o senhor não pode? O senhor está doente. Ele falou: não posso. Porque eu tenho que cuidar da minha fazenda. Porque isso aqui é tudo que eu tenho. Olha só, isso é tudo que eu tenho. Compreendem a restrição dessa frase? Isso é tudo que eu tenho. Lembra de Jesus? Onde está o teu pensamento, aí está o teu coração. Se aquilo era tudo que ele tinha, ele só via aquilo.
Ele não era capaz de perceber a ajuda. A ajuda existe, meus irmãos. Mas é preciso que haja conexão. É por isso que o capítulo 28 do Evangelho é ajuda-te que o céu te ajudará. Aliás, 27. É preciso que se estabeleça a conexão entre os dois mundos para que os Espíritos nos acessem, nos inspirem o melhor caminho. E ele dizia o tempo todo, eu não posso, é tudo que eu tenho. Se é tudo que eu tenho, ele vive em função daquilo. Como, por exemplo, no livro Céu e Inferno, tem um caso lá, está na segunda parte, um caso de um criminoso arrependido, chamado Causteu Naudari. Ele estava há 250 anos ligados a uma casa. 250 anos ligados a uma casa. Assim como esse senhor estava ligado a essa terra. E Ivone dizia para ele, vamos, não posso. O que ela fez? Olha o que ela fez. Ela arrumou um outro espírito e levou até ele. E disse para ele assim, olha, esse senhor que aqui está, ele está disposto a arrendar sua terra. Olha só o quadro de alienação mental que esse espírito estava. Ele vai arrendar sua terra. Aliás, ele vai comprar suas terras. Aí ele dizia assim, eu não posso vender. Porque quando meu pai morreu, ele me recomendou que cuidasse dessas terras, que desse a minha vida por elas. Ele não se reconhecia morto. Ele não se reconhecia morto, porque o meu pai me pediu para que eu cuidasse dessa terra. Não posso vender. É tudo que eu tenho. Aí Ivone, muito hábil, diz para ele assim, então vamos fazer o seguinte, ele vai te arrendar a terra. Aí com o dinheiro desse arrendo, você paga o seu tratamento no hospital. Olha o trabalho que nós damos para a espiritualidade. Eles levaram um outro espírito, dizendo que esse outro espírito ia arrendar uma terra que não existia, que só existia na mente dele. E com esse arrendamento, você paga o seu tratamento no hospital. Aí ele aceitou. Deixou as terras e foi encaminhado para uma colônia espiritual. Então, para esse senhor, ele vivia no umbral intermediário, que é a terra onde nós estamos. Mas existem as trevas, por exemplo, que são regiões piores do que o umbral. Quem lê esse livro aqui e fica espantado com o que encontra aqui, não pode ler um outro chamado Libertação, que também é de André Luiz. Porque ali nós vamos encontrar literalmente as trevas. E o que são as trevas? Quem criou as trevas? Eu acho isso aqui formidável. Quem criou as trevas? Quem criou o umbral? Será que foi Deus que criou? Será que Deus queria que nós continuássemos a vida no umbral ou nas trevas? Não, meus irmãos. As trevas, os umbrais, são criações nossas. Os espíritos que vivem nas trevas são aqueles que não foram capazes de encarar a verdade depois da morte. Não foram capazes de encarar a verdade. Depois da morte, ao se defrontarem que a vida continua, quando viram o calvário que criaram para si mesmo, criam um mundo ilusório ou um mundo paralelo. É isso que é o umbral. O umbral, as trevas, são regiões paralelas, imaginárias, para fugir da realidade que nós estamos mergulhados. Isso são as trevas. Leiam lá esse livro, Libertação, a história de Gregório, mas acima de tudo, a história de Matilde, a sua mãe.
que não desistiu do seu filho e esteve com ele o tempo todo. Portanto, meus irmãos, o papel do Espiritismo é o de nos mostrar que existe vida para além da vida, que a vida não encerra no túmulo. E aquilo que nos espera depois da morte é tudo aquilo que nós estivemos construindo hoje. E já caminhando para o encerramento, para a gente abrir para um bate-papo, senão eu falo demais, eu queria só fazer uma distinção aqui entre morte e desencarne, porque são coisas diferentes. É muito comum a gente ouvir assim, lá na rua, porque hoje eu vou no velório do seu José, que acabou de morrer. E aí à noite dizemos assim, vamos fazer prece hoje, Augusto, vamos fazer prece para o seu José que acaba de desencarnar. Morte é uma coisa, desencarne é outra coisa. Morte é fenômeno biológico. Tudo aquilo que tem vida em algum momento vai morrer. A planta vai morrer em algum momento. O animalzinho vai morrer. Esse corpo vai morrer. Isso é morte. Morte é esgotamento orgânico. É quando o corpo não mais oferece condições para a habitação do espírito. É quando ele não mais é capaz de se regenerar-se. Aí ele esgota. Isso é morte. E só lembrando que a morte está prevista na lei de destruição. Porque chega um momento em que a morte é literalmente uma libertação. Chega um momento em que a morte é literalmente uma libertação. Isso é morte. É um evento biológico. Desencarne é um evento espiritual. E o mais curioso, nem sempre, a morte coincide com o desencarne. Não necessariamente aquele que morreu vai desencarnar ao mesmo tempo. O espírito pode levar décadas para desencarnar. Como levou, por exemplo, André Luiz, 8 anos para desencarnar. 8 anos para tomar consciência da morte. Ele pode levar séculos, como o espírito de Caustel-Naudari, ou como também o caso de Lisbeth, que também está no livro Céu e Inferno, que há mais de 150 anos ainda sentia reverberar as sensações do seu corpo físico. Mas o espírito pode levar horas para tomar consciência. Horas para desencarnar. Como foi o caso, e eu encerro com ele, o caso do espírito Samson. Kardec, no auge da codificação, ele teve uma crise. E ele começou a se perguntar, e se eu estiver errado? Você que me ouve aqui agora, nunca se perguntou se essa ideia de vida após a morte não é uma insanidade? Vocês nunca se perguntaram? Será que existe mesmo vida após a morte? Será que existe realmente reencarnação? Ou será que isso não é uma heresia criada pelos espíritas? Vocês nunca se questionaram isso? Porque se você nunca se questionou, Kardec se questionou. No meio da codificação, ele parou e pensou, e se eu estiver errado, Augusto? Eu abri mão da minha história, porque Kardec abriu mão literalmente da sua história, a ponto de trocar de nome. Ele não trocou de nome por acaso. Ele trocou de nome porque ele queria que as ideias espíritas fossem aceitas, não porque estava sendo codificada por um dos maiores pensadores do século XIX. Não por aquele que havia proposto a reformulação da língua francesa por 2 vezes. Não por aquele que dominava astronomia, sociologia, filosofia.
mas ele queria que o Espiritismo fosse aceito pelas ideias que ele encerra em si mesmo. Por isso que ele muda o nome e passa a adotar o pseudônimo Allan Kardec. Mas ele pensou, e se eu tiver errado? E se isso tudo for uma mistificação? Aí Kardec tinha um amigo chamado Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí, conversando com Sanson, ele falou, olha, só tem uma forma de comprovar realmente se a vida continua ou não. Aquele que morrer, primeiro volta e conta para aquele que ficou. E quem morre primeiro? Sanson. Sanson morre primeiro. E sabe onde ele se manifestou? Sabe onde? No seu velório. O Espiritismo não é uma ciência exata, viu, meus irmãos? Como vai dizer brilhantemente Leon Denis no livro No Invisível. Tudo no Espiritismo depende. Tudo no Espiritismo depende. O Espírito pode levar anos para se comunicar, mas pode levar também horas para se comunicar. Tudo depende do porquê, da função, do objetivo. Sanson foi evocado no seu velório. O seu corpo sendo velado em uma câmara mortuária, na sala ao lado eles fizeram uma reunião mediúnica. E Sanson voltou e manifestou. A primeira pergunta que Kardec faz para ele: quanto tempo, Sanson, você levou para tomar consciência da vida após a morte, de que a vida continua? Ele diz assim, Kardec, 8 horas. Ele levou 8 horas para desencarnar. Lembra de André Luiz? 8 anos? Ele levou 8 horas. E diz para Kardec, Kardec, os espíritos estão certos, Kardec. A vida realmente continua. A vida não se encerra no túmulo, Kardec. Faz uma prece belíssima em agradecimento àquele corpo que lhe serviu de veículo durante longos anos aqui na Terra. Essa belíssima comunicação está na segunda parte do livro Céu e Inferno, a primeira comunicação de espíritos felizes. A vida continua, meus irmãos. Estejam certos disso. Eu acho que eu falei um pouco demais, viu? São 8h20. Aqui a gente fala muito mesmo, amigo. Pode ficar tranquilo aqui, que quanto mais a gente fala, melhor é. Mas aqui agora nós somos agora os tops agora, sabe? A gente tem mais de 1 hora, agora a gente pode ir até um pouquinho mais. Eu fiquei sabendo mesmo. Eu acho que os espíritos não vão querer ouvir a gente tanto assim, não. Amigo, mas show de bola. Sua fala foi extremamente pontual e, assim, conduziu para um caminho, né, para um foco que realmente nós deveríamos nos questionar um pouco mais, né? Você falou muito bem aí que todo espírita, né, qual de nós espíritas, não em algum instante da nossa vida, não nos questionou se realmente, será que é algo lógico, é algo que faz sentido, né? A vida após a morte, será que não é uma coisa que a gente criou para justificar uma dor que a gente tem, né? E aí, mais uma vez eu falo, né? O principal intuito de nós estarmos aqui nessa live de agora, de hoje, todo domingo e toda segunda, é questionar, é refletir, é levantar questionamentos, é levantar dúvidas que, por mais óbvias que elas sejam, o nosso espírito precisa dessa elucidação, desse conhecimento na prática e desse compartilhamento, ainda mais, né? Você fez isso de uma forma maestral, foi perfeita, você conduziu, trilhou, assim, caminhos que foi fundamental para que o público que estivesse em casa conseguisse realmente caminhar junto contigo por esse caminho que ele é necessário, né? E aí eu vou começar aqui, né, gente? Eu quero falar que a gente fala muito mesmo, né, Daniel? Eu falo pra caramba. Eu já reconheci isso já falei assim, convivo já com isso. Não tem como
fazer nada. Então, eu abro, tá? A caixinha aqui agora já está disponível para qualquer um de nossos companheiros aqui perguntar, comentar, falar que se está indo bem, se não está, o que vocês têm de dúvida, porque que a gente está aqui para isso, tá? Quando você falou que qual de nós espíritas não nos questionou ainda, né, se isso tudo faz sentido, eu penso que o fato de ser espírita, acima de tudo, né, como os próprios espíritas mais cultos dizem, e quantas obras dizem isso também, não é fator para nós nos privilegiarmos, para nós nos sentirmos superiores. Pelo contrário, nós reconhecemos, né, que há em nós muita coisa a ser melhorada ainda, mas que, acima de tudo, o conhecimento da reencarnação, da vida após morte, ela vai nos fazer mudar o nosso comportamento. Eu, enquanto espírita, Daniel, enquanto espírita, ter conhecimento da vida eterna, da imortalidade da alma, das consequências que os meus atos têm, não fazer diferença sobre a minha conduta, eu vou estar somando mais débitos, né? É como se eu já soubesse que eu estou em dívida e comprando mais coisas sem ter dinheiro nenhum, né? Então, assim, um dos questionamentos todo espírita se questionou já um dia, né? Eu convido todos, falando nisso, é uma obra um pouco assim, digamos que pesada para um espírito que está na minha faixa ainda, mas Manual Prático do Espírita. Assim como as obras básicas que realmente todos nós temos que ler, mas há uma condução, há um caminho, né? Há um percorrer muito tênue ali que a gente precisa, enquanto espíritos espíritas, a nos questionar. Será que realmente estamos seguindo o que nós estudamos? Será que eu estou me comportando da forma como nós temos conhecimento que deve ser correto? Será que eu estou sendo um homem de bem? Será que eu estou domando as minhas más inclinações? Questionamentos esses aí que fica para cada um, né, de nossos companheiros aqui, e que realmente, para nós, em alguns instantes, pesa muito, né? São dúvidas, assim, difíceis, mas graças ao bom Deus, graças aos espíritos que nos deu a chance, né, de conhecer um pouquinho mais sobre a vida pós-desencarne, que a gente possa realmente refletir, né? Para que eu estou utilizando, né? Como eu estou fazendo uso do meu conhecimento, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho melhor sobre isso aí, porque eu sinto que é algo que a gente precisa de colocar em prática, porque nós não somos espíritas somente pelo fato de acharmos bonito, né? Muita gente comenta, fala assim, velório de espírita é tão lindo, né? Ninguém chora, todo mundo entende, ninguém desespera, né? Não é bem isso, né, amiga? A gente sabe muito bem que não é, mas a cada dia que passa, a cada chance, né, de uma revida que Deus nos dá, a gente precisa de entender um pouquinho mais, né? E aí a vida pós-desencarne também, a gente sabe hoje que ela é fruto, né, a consequência direta do nosso comportamento enquanto espírito encarnado, né? Então, fala um pouquinho aí para nós sobre isso aí, que eu acho que é algo que precisa de ser dito várias vezes aí. Augusto, você tocou num ponto aí que eu acho crucial. Aliás, dois pontos que eu queria trazer. O primeiro deles, o fato de ser espírita não nos isenta de não sentirmos a morte de um ser querido, de um ser que é caro. E às vezes nós espíritas somos muito frios diante disso, diante do sofrimento do outro. Porque a morte é literalmente uma perda. Aquele que vai, nós estamos perdendo aquela convivência física, aquela forma física, aquela presença. Então eu vejo que às vezes nós somos muito insensíveis diante disso, diante da dor da perda do outro. E queremos que o outro processe isso de uma forma muito rápida por sermos espíritas. Eu vou recomendar uma leitura de uma página aqui, de um livro chamado A Boa Nova, de Humberto de Campos. Do último capítulo, capítulo 30. É o capítulo mais belo de todo o livro. Esse livro, nós vamos encontrar lá 30 capítulos de 30 passagens de Jesus. E o de número 30 é quando Humberto de Campos nos descreve o sofrimento de Maria.
diante da morte do filho, diante do calvário do filho. Porque Maria teve que acompanhar todo o calvário, sabendo que o filho era inocente e sem poder fazer nada. O que ela poderia fazer ali? Nada. Lutar contra Roma, lutar contra os soldados, contra os poderes, contra o sinédrio era impossível. Ela simplesmente acompanha o calvário do Cristo. Eu fico imaginando se Jesus sofreu, e eu tenho certeza que ele sofreu muito, porque Kardec vai dizer isso também no livro A Gênese, que se Jesus não sofreu, tudo aquilo não passa de uma encenação. Mas Maria também sofreu tanto ou mais quanto Jesus, ao ver todo aquele sofrimento do filho. E em muitos momentos, Humberto de Campos faz questão de registrar o choro de Maria. Gente, pode chorar sim. Pode chorar, põe para fora. Não somatiza essas dores. Existe uma página também de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Lágrimas, onde ele falando que Pedro chorou depois da negação, Judas chorou depois da traição, a mulher hemorroísta chorou depois de ser curada, Maria chorou diante do calvário do filho. E às vezes eu acho que falta acolhimento, sabe? Falta acolher. Acolher é dividir a dor, é compartilhar a dor do outro, é ser solidário com a dor do outro. Às vezes nós somos muito doutrinários e muito pouco cristãos. Chico Xavier, uma vez, estava lá no grupo, não estava no grupo da prece ainda, me fugiu o nome da casa que ele frequentava antes, fugiu o nome da casa aqui. E aí ele estava fazendo o receituário, e na fila para conversar com o Chico tinha uma mãe. Uma mãe que havia perdido 2 filhos, o marido e a mãe num acidente de carro. Aí eu fico pensando, eu conversando com essa mãe, né? O que nós falaríamos? Não, mas calma, a vida continua, ninguém morre. Você vai encontrar com seus filhos, com seu marido daqui a pouco. Tá, mas e agora? Está doendo agora. A ferida está aberta agora. O que você pode fazer por mim? É isso que as pessoas buscam no Espiritismo. Consolo. A recomendação do Espírito de Verdade é amai-vos e instruí-vos. Quando a instrução não é temperada pelo amor, a instrução fere antes de consolar. Não é? Aí aquela mãe foi buscar o Chico. O Chico interrompeu o receituário e foi conversar com aquela mãe. Sabe o que o Chico disse para aquela mulher? Nada, nenhuma palavra. O Chico abraçou aquela mãe e chorou compulsivamente com ela. O que o Chico fez? Acolheu a dor daquela mãe. É aquilo que falta muito em nosso movimento. Somos muito insensíveis diante da dor do outro. E aí Humberto de Campos, lá nesse capítulo, quando Jesus, do alto da cruz, diz para Maria, olhando para João, o apóstolo dileto de Jesus. O que Jesus diz para João? João, está aí a tua mãe. Mãe, está aí o teu filho. Quando Jesus silencia-se, o que João faz com Maria? O que ele fala para Maria? Nada. João abraça Maria. Assim como o Chico abraçou aquela mãe. O que ele fez? Ele acolheu aquela mãe. O Espiritismo nos orienta ou nos chama urgentemente para que, antes de instrução, acolhemos, sensibilizemos-nos diante da dor do outro. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto.
que eu queria tratar. Você falou sobre pensar sobre os princípios espíritas, como eu disse, né? Questionarmos. O Espiritismo é uma doutrina que se baseia em princípios. Para você se dizer espírita, é preciso que tenha claro 5 princípios. Primeiro, Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a comunicabilidade entre os espíritos. Quarto, a reencarnação. E quinto, evolução. E pelo amor de Deus, gente, evolução não tem nada a ver com ser progressista. Progressista é bandeira ideológica, é bandeira política, esquece isso. O Espiritismo é uma doutrina que preza pela moral. Ser progressista não tem nada a ver com ser evolucionista. São coisas diferentes. Uma é bandeira ideológica, o outro é acompanhamento de ciência, visto que tudo progride. O nosso olhar sobre o mundo e a nossa relação com o outro progride. Isso é evolução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Quando alguém te pergunta assim, por que você acredita em Deus? Ah, porque o Augusto me disse. Se você está dizendo que acredita em Deus porque o Augusto te disse, você não é espírita. Você é curioso. Ah, por que você acredita na comunicabilidade entre os mundos? É porque eu fui lá no Instituto do Amor e assisti a uma sessão de carta mediúnica. Você não é espírita. Você é curioso. O que é um espírita? É aquele que é capaz de responder o porquê desses princípios. Eu creio na imortalidade da alma porque não há outra forma de enxergar, por exemplo, as diferenças sociais. Ah, então isso é lógico. Então isso para você é um princípio. Então, você, por solução de continuidade, pode vir a ser um espírita. Então é preciso ficar muito claro, viu, gente? Quando o Simão Pedro fala, eu fico encantado e magnetizado por aquilo que ele vê, que ele fala. Mas é preciso que eu consiga, baseado naquilo que eu ouvi do Simão Pedro, elaborar esses conceitos, eles ficarem claros para mim e, acima de tudo, que eu consiga colocá-los em prática. Olha aqui a frase, Augusto, de Eusébio, que está no livro No Mundo Maior. Olha o que Eusébio fala. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos. Inadiável é a iluminação de nós mesmos. Vou deixar como lição de casa, além do livro E a Vida Continua, um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, que é a história de um espírito, que voltou para contar a sua experiência, que não foi capaz de se iluminar. Apesar de ter sido Frederico Figner, apesar de ter sido vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, apesar de ter trazido para o Brasil o selo Odeon, onde montou a primeira gráfica espírita do Brasil. Mesmo assim, depois da sua morte, ele se envergonhou diante de Bezerra de Menezes quando ele viu uma senhorinha costureira que tinha uma aura que irradiava uma luz dúlcida e clara. E quando ele olhou para si, ele estava escuro, porque ele não foi capaz de iluminar a si mesmo. Esse é o nosso desafio. Isso aí. Amiga, acho que depois dessa fala, acho que cabe a nós refletir, né, sobre um pouquinho sobre. Eu brinco sempre aqui que a gente recebe uma surra abençoada, né, de reflexões. É uma forma descontraída que a gente tem de dizer, mas como você muito bem disse, eu acho que acho que de praticamente nada vale todos esses estudos, né, que nós fazemos, se isso não nos tornaria mais humanos, né? Ou seja,
de me colocar no lugar do outro, de tentar me colocar empático ao sofrimento do que está ali do lado, que na maioria das vezes ele não nos pede conhecimento técnico, né? Ele nos pede somente acolhimento. E aí eu queria complementar só uma coisinha que há pouco tempo atrás, agora a gente falou muito, que seria o acolhimento a si mesmo, né? Nós, infelizmente, não somos instruídos a nos acolher. A gente sempre acha que quem tem que fazer isso é o próximo. É claro que em casos de necessidade extrema, realmente nós vamos ir até quem está próximo. Mas quando nós percebemos que o Deus que existe em nós faz de nós acolhedores de nós mesmos, a gente começa a sentir Deus realmente vívidos dentro de nós, né? Assim como a nossa amiga Simone parafraseou que você falou, né? Deixa eu ler aqui de novo, né? Eu não devo somente acreditar, eu tenho que saber e tenho que sentir, né? Então, meus amigos, então foi uma alegria imensa. Eu falei que a noite seria maravilhosa e foi, né? Sem dúvidas. Daniel, obrigado de coração em nome de todos os nossos amigos da Casa do Caminho. Aos amigos da Casa do Caminho, convido em nome de todos nós também a assistirem os estudos que eles fazem pelo YouTube, né, que é o Centro Espírita Paulo e Estevão. São estudos maravilhosos, né, com pessoas fantásticas, né? Somos fãs. Inclusive, mande um abraço meu para o nosso amigo Quincas e diga que presente dele, que ele deu para a minha avó há quase 70 anos, está muito bem aqui comigo. Então, está gasto, inclusive. Ah, que bacana. Vou falar assim, viu? Obrigado, Daniel. Obrigado, viu, Augusto. Obrigado aos amigos que nos acompanharam, a gente amiga aí, o José Melo. Um abraço, viu, Melo? Raquel, Andressa, Sandra, Samuel, enfim. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Amigos, então quem não assistiu essa live desde o começo, ela está subindo, nós estamos subindo ela agora para o IGTV do Instagram e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus e a gente se vê amanhã em mais um encontro, o primeiro encontro do mês de março, né? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.